Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, nós estamos iniciando mais um dia de aula, certo? E hoje nós temos a disciplina de português e matemática. Vamos iniciar com a disciplina de português, onde vocês vão abrir o livro de vocês na página 61, certo? E nós vamos falar hoje sobre um conto, só que é um conto de assombração. Nós estamos estudando em português, né, o gênero textual, e falando sobre o medo, né? E hoje ele traz para vocês esse conto, que é um conto de assombração, tá? E o conto de assombração, ele tem as características porque ele é um subgênero do conto que nós conhecemos. Ele é um subgênero do conto e ele traz como características, é uma narrativa curta, o número de personagens também é reduzido, certo? Tem concentração de tempo e de espaço, tem diálogos, certo? E tem elementos misteriosos e assustador, né? Nós, desde pequeno, né, que nós temos, faz parte desde criança, o contato, faz parte a gente ter contato com esse tipo de narrativas de assombração, né? Por meio de literatura, por meio do cinema, e entre outros, certo? Então, nós vamos ver esse gênero textual, que é o conto de assombração, e ele traz um texto que é um conto de Natal, né? A primeira parte. Vocês vão fazer a leitura, né? De preferência, faz a leitura silenciosamente. Depois que vocês fizerem a leitura silenciosamente, vocês vão fazer a leitura mais uma vez em voz alta. E na nossa aula, nós vamos fazer a leitura em conjunto, tá? Todos nós vamos fazer essa leitura. Então, vamos lá. Né? São duas páginas do texto, tanto na página 61 quanto na 62. A página 63, ela já traz a hora de explorar o texto. Então, vamos lá. Após a leitura da primeira parte do conto, Masaru, Akemi e Hiroshi fizeram uma pausa para o lanche. A menina ainda estava meio assustada com os fantasmas que apareceram na história. Não precisa ter medo, Akemi. Afinal, os fantasmas da história não existem de verdade. Não mesmo. Os contos de assombração são narrativas ficcionais que envolvem um elemento sobrenatural assustador. Isso quer dizer que nada daquilo é real. Número 1. Hiroshi aproveitou o momento de conversa para explicar algumas características dos contos de assombração a Masaru e Akemi. Ajude-o na explicação relacionando os trechos a seguir com a parte da narrativa a que correspondem. Aí nós temos aí, número 1, introdução, e número 2, conflito. E ele diz que conflito é o desafio pelo qual o protagonista precisava passar para atingir um objetivo. Lembrando que o protagonista é aquele personagem principal do texto, tá? Era uma noite muito fria, véspera de Natal, e Ebenezer Scrooge estava trabalhando em seu escritório de contabilidade, como de costume. Como detestava as festas de fim de ano, tratava esse feriado como um dia qualquer. Esta noite, 3 espíritos ainda o visitarão, e você deverá ouvi-los. Se não o fizer, seu destino poderá ser ainda pior que o meu. Aí nós temos aí, número 1, introdução, número 2, conflito, e vocês vão relacionar cada um. Página 64. Número 2. Continue auxiliando Hiroshi a explicar a Masaru e a Akemi as características desse gênero textual, respondendo ao que se pede em cada caso. Quais são as personagens da primeira parte de um conto de Natal? Letra B. Em qual espaço se inicia a história e onde termina? Letra C. Quanto tempo se passou desde o início do conto até o final? Algumas horas, alguns dias ou alguns meses? 3. Como você sabe, nos contos de fadas, as histórias costumam começar com a expressão "era uma vez". No conto de assombração que você leu, isso também acontece? Sublinhe a expressão que deu início à narrativa. Aí ele diz lá, ó, conto de assombração costumam iniciar com expressões que denotam suspense, como era tarde da noite e certa noite. 4.
Durante a explicação de Hiroshi, Akemi percebeu que os contos de assombração se caracterizam pela presença de uma entidade sobrenatural que de alguma forma entra em contato com uma ou mais pessoas. Letra A. Assinale com um X as imagens que representam seres sobrenaturais presentes no conto. B. Qual das imagens representa o protagonista do conto? Assinale-a com um X assinale-a com um triângulo. 65. Questão 5. Qual foi a reação de Scrooge à primeira assombração que foi visitá-lo? Sublinhe no texto o trecho que a descreve. Letra A. E você, como acredita que reagiria a uma aparição como a do conto? Converse sobre isso com seus colegas. B. Agora resuma nas linhas abaixo a passagem que considerou a mais assustadora da narrativa. Aí quando ele pede resumir, é ler, analisar e escrever em poucas linhas o que é mais importante de um texto. O que foi que mais chamou a atenção sua, né, que você considerou uma parte mais assustadora? Letra C. O que você sentiu durante a leitura do trecho que considerou mais assustador? Descreva essas sensações. 6. A seguir, releia uma fala do fantasma do Natal passado que chamou a atenção de Akemi. Se você fosse medido pela sua bondade, Scrooge não seria maior do que um grão de areia. O que o fantasma quis dizer com essa afirmação sobre Scrooge? 7. Akemi percebeu que não há muitos diálogos no texto lido por Hiroshi. Letra A. Sublinhe uma fala em um conto de Natal. Letra B. Qual recurso usado no texto permitiu a você identificá-la? Aí ele diz, em uma narrativa, os diálogos têm a função de mostrar ao leitor interações verbais entre as personagens. Página 66, número 8. Masaru notou que, apesar de Scrooge ser uma pessoa mesquinha e amargurada, foi-lhe dada uma oportunidade de se redimir e se tornar uma pessoa melhor. O que essa personagem deveria fazer para que tivesse uma segunda chance? 9. Veja abaixo uma dúvida de Akemi que Akemi teve em relação ao trecho da história. Uma parte no início do conto diz que no escritório que o Scrooge trabalhava fazia um frio congelante. Por que estava tão frio se o Natal ocorre no verão? Você sabe responder a essa pergunta? Discuta com um colega antes de responder. Masaru achou engraçado o fato de Scrooge preferir passar frio a ligar os aquecedores do lugar onde trabalhava. Hiroshi, então, disse a ele que a situação demonstra uma característica da personalidade dessa personagem. Que característica é essa? Como você conseguiu chegar a essa conclusão? 11. Hiroshi ficou comovido com a parte do conto em que Scrooge pede ao fantasma do Natal passado para voltar para casa depois de relembrar seu passado. Letra A. De acordo com as lembranças revistas por Scrooge, você diria que ele sempre foi rabugento e egoísta? B. O que, na sua opinião, levou a adquirir os traços de personalidade que tem no presente? Né? Aí nós estamos encerrando por aqui, na página 66. Em seguida, vocês têm aula de matemática, ok?